Eu, esse tipo de colocação me remete assim a uma pergunta, né? Por quê, o que, como foi que você começou a fazer teatro, como é que isso aconteceu? Porque eu entendo também que a gente não começa a fazer teatro quando está no palco, a gente começa a fazer teatro quando começa a ir aos espetáculos, quando começa a assistir. E aí o que eu achei muito interessante na minha vida é que eu tive uma certa dificuldade de ter contato com o teatro, mas ao mesmo tempo eu tinha contato com outras modalidades de espetáculos, não é? Então sempre teve espetáculos de canto, dança, música, né, instrumental e tudo, circo, teatro de rua representado pelos palhaços, né, que circulavam na minha cidade quando os circos chegavam. É, isso aí, isso foi foi acumulando como espectador e daqui a pouco eu estava fazendo isso. Eu estava tentando imitar isto que eu via quando assistia ao circo, quando assistia no palco do clube Gente Nossa, algum evento de espetáculo, qualquer coisa assim. Aí eu imitava. Mas eu teve um momento que eu precisei sair de Alagoas porque fui enviado para um colégio interno para fazer teatro. Né? A gente, magicamente, na onda do colégio, a gente era levado a fazer espetáculo. Eu não sei porquê, eu estava fazendo espetáculo de teatro com minha turma. Não é? No período que a gente fazia o ginasial, então estava fazendo isso. Então a gente foi quando eu conheci Martins Pena, não é? Foi quando quando eu vi também espetáculos escritos, né, por colegas que faziam isso, esse exercício, mas a gente tinha um aparato legal, então isso foi bom. E aí teve outra coisa que nesse momento me vislumbro assim como uma referência do teatro. É que houve um espetáculo chamado Meus Santos Diabinhos, um espetáculo infantil no colégio, e o grande buchicho era que aquele espetáculo ia ser apresentado no Santa Isabel do Recife. Eu fiquei enlouquecido, o Teatro Santa Isabel, eu nunca tinha ido ao teatro, minha cidadezinha não tinha teatro mesmo. Então, enfim. E pronto. Quando passou essa situação, eu vim para Maceió, né? Mas eu já vinha com um juramento. Eu já tinha dito para um colega meu que me confessou, eu vou ser cantor, ele disse, e eu disse, e eu vou ser ator. Pronto. E quando foi nas vésperas de vir embora, eu vi uma fotografia de Linda Mascarenhas no jornal de Pernambuco, o Diário de Pernambuco, se eu não estou enganado, noticiando a passagem da Ata com Linda Mascarenhas interpretando Dona Xepa na cidade de Palmares. Era uma matéria até interessante, uma fotografia de Linda. E eu disse para meu colega, eu vou conhecer esta mulher. E vim embora para Maceió. Passou o tempo, e eu vim embora. Quando eu cheguei aqui em Maceió, eu já entrei na Ata. E foi interessante porque eu entrei pela primeira vez no Teatro Deodoro. Eu entrei a primeira vez no Teatro Deodoro para ver a peça O Macbeth, da Bahia, um grupo de teatro da Bahia que tinha uma figura muito famosa, que ficou muito famosa na época, na década de 70, que ficou conhecido como Marquinhos Macbeth. Eu acho que era ele que fazia, eu não me lembro, porque tudo para mim foi muito difuso, muito confuso. Aquele primeiro contato era um espetáculo, com interação com o público, uma coisa meio underground. Né? Então, e era o momento que a gente estava vivendo aqui em Maceió, e que eu estava sendo introduzido. Eu era muito mais bem comportado do que hoje, não é? Mas eu ia ter uma fase de rebeldia. Né? Então aquilo foi me colocando para esse mundo mágico maravilhoso. E que a Ata começava também a fazer, a se introjetar desse ambiente, não é? Da rebeldia da juventude, da filosofia da paz e do amor, luta contra a ditadura militar e tudo isso. Então, e muito intelectualismo. Então a gente lia muito,
não é? A gente estava sempre lendo Fernando Pessoa, lendo os poetas daqui, e a gente ia para o bar, geralmente levava um livro, que a gente também carregava umas bolsas grandes, e nas bolsas sempre tinha um livro de poesia, livro de qualquer coisa que a gente estivesse lendo, e lia, ou fazia que lia, ou qualquer coisa, era uma cena. E aí, mas a gente ouvia a poesia que os colegas liam também. E também fazia poesia para distribuir em cinema, fazer essas coisas todas. E esse evento do espetáculo da Bahia, aí foi uma sucessão, porque vieram outros espetáculos, outras formas de teatro, aqui em Maceió, o Teatro Deodoro, não é? Eu me lembro um espetáculo com René de Velmont como era o nome dele? Adriano Reis. Quando a René de Velmont veio para Maceió, que noticiava-se que ela era lagoana e tudo mais, isso motivou muito, né, o público, e ela bonita, aquela coisa. Né? Depois vi também aqui a Toninha Carreiro, vi mais tarde, mas Maria Della Costa. Então, as grandes estrelas do cinema, que já estavam dentro da televisão, já estavam circulando aqui em Maceió. Né? Tudo no Jardim, se eu não me engano, era uma peça que era a peça da René de Velmont, ou era da Maria Della Costa, enfim. As coisas foram se sucedendo. Né? Teve um momento muito interessante, depois que eu já estava na ATA e tal, era que a gente tinha aqui em Maceió a ATA, nesse momento da década de 70, tinha as pessoas que ainda resistiam sob a sigla Teatro Universitário de Alagoas, e tinha os diretores que vinham da década de 60, que vinham da década de 50, que ainda estavam aqui, né? E que criavam uma atmosfera teatral na cidade, uma cidade muito pequenininha. Maceió não era isso que é hoje. Né? Eu vim para Maceió, acho que Maceió tinha 110 mil habitantes. Então, a gente andava na cidade com a maior tranquilidade, não tinha nenhum problema, tudo era a pé, tinha ônibus, tinha tudo, né? Mas carros e tal. E a crise também, que o Brasil sempre viveu, a crise também era outra, além da política, né? Também tinha as dificuldades financeiras e tudo mais. Né? Eu me lembro que Linda Mascarenhas, para fazer espetáculo, ela tinha que assumir, né, a produção do espetáculo, ela tinha que gastar dinheiro dela. Né? Tanto que o primeiro espetáculo que a Linda fez, que eu trabalhei na ATA, o primeiro espetáculo que eu trabalhei na ATA, né, que foi, eu fiz 2 espetáculos no ano que eu entrei. Eu fiz o Jacaré Azul, um espetáculo infantil, que eu fiz o Jacaré e o Hipólito de Eurípides. Né? Então, 2 vertentes, duas abordagens completamente diferentes, não só mesmo na questão do gênero, não é teatro para criança, teatro para adulto, mas a visão de direção. O Jacaré Azul era dirigido por uma ex-professora, ex-aluna e diretora também, que tinha atuado no Teatro de Amador de Pernambuco, mas formada pela ECA, pela Escola de Arte Dramática de São Paulo, EAD, e vi também, e Lauro Gomes, que vinha com um teatro de vanguarda, uma coisa diferente. Então, a minha ata, a ata que eu entro, é essa ata que vem com esses dois patamares, essas 2 visões de trabalho. Né? A Maria José Campos Lima, que dirigiu o Jacaré Azul, fez um trabalho maravilhoso. O texto era do pai de Eliana Cavalcante, o Medeiros Cavalcante, que era crítico de teatro em Recife, muito amigo de Linda Mascarenhas. Né? No outro extremo estava Lauro, que vinha com músico, com uma proposta de espetáculo de vanguarda, um teatro de participação de vanguarda, como ele definia, que era exatamente isso, o público dialogando com os atores trazendo o público cada vez mais para dentro do espetáculo. E isso foi muito interessante, porque no meio de tudo estava a Linda Mascarenhas como uma balizadora desses 2 extremos, e ela mesmo uma opção. Ela também era ela também era diretora de teatro. E ela sabia muito bem qual era a vertente dela. E a gente distinguia no meio entre elas nesses 3 mundos, com clareza a gente via a Linda Mascarenhas. E o que eu vi também no teatro
Eu vi no período da ditadura, a gente via, por exemplo, a ATA fazia o Bravos Soldados Vai, que é um espetáculo de sátira política, não é a guerra. Então a gente fez o máximo possível, né, para mostrar essa essência, não é? A gente montou um espetáculo, foi a primeira direção do Zé Márcio Passos, o Lobo e as Estrelas, que era exatamente que discutia a opressão, não é? Era a liberdade de um poeta oprimido pela palavra que ele tinha e um pastor oprimido porque não queria, estava se sublevando contra um duque. Então, os dois se encontram numa masmorra e ali dentro a peça transcorre, entendeu? Com uma linguagem cifrada de metáforas e tudo mais que era utilizado muito na época. Então, o Tua estava com muita dificuldade fazendo, embora as linguagens artísticas dentro da universidade fossem pulsantes, não é? Então tinha festival de poesia, tinha festival de música popular brasileira, tinha toda uma discussão filosófica, entendeu? Dentro da faculdade de filosofia tinha muitos grupos de teatro, tinha uma história de vários grupos de teatro dentro dos cursos. Então tinha o TILA no Instituto de Letras e Artes, que é a Faculdade de Letras, aí tinha os Corujas na Faculdade de Filosofia, não é? Tinha o TUA, que era o grande grupo que abrangia todos os estudantes, não é? Tinha uma vitalidade interessante dentro da universidade com relação às linguagens artísticas, além do movimento político do DCE, dos CEAs e tudo mais. Isso fazia com que essa arte em que os estudantes se engajavam, se fosse em qualquer uma das linguagens, ela fosse comprometida, né? Comprometida com essa realidade, né? Então ninguém escapou desse compromisso, né? Desse cantar a tristeza de estar vivendo um regime de opressão. Mas também começa a surgir novos grupos de teatro, né? Enquanto o grande número de grupos de teatro que vinha da década de 50, de 40 e 50, criados na década de 40 e se ampliando em outras agremiações, outros coletivos e tal, que chega à década de 60, golpe militar, começam a diminuir a presença, ficou a ATA e o TUA. E o Pedro Onofre, né, que é o TCM, Teatro Cultura do Nordeste, ele estava no Recife, se dando trabalho com outro tipo de atividade, de cinema e tudo mais, porque parece que não tinha mais... Foi ruim para Pedro Onofre continuar em Alagoas no período da ditadura. Eu parece que tinha ouvido qualquer coisa dele nesse sentido. E por isso que ele foi para Recife. Mas nós fizemos uma coisa muito interessante. É que ainda assim, quando todos, embora mergulhados no mesmo contexto, ainda existia aqueles que eram muito mais xiitas, vou usar a palavra errada para dizer, mas que todo mundo compreenda, xiita no sentido de dizer obstinados, não é? Na luta contra a ditadura, tudo era político, não é? Na ATA a gente tinha essa preocupação, sempre teve, mas não com tanta obstinação. Não é? Tanto é que a gente fez a Sapateira Prodigiosa, a gente fez um espetáculo também do Gastão Tojeiro, que muito teatro de comédia brasileira, não é? que engrandeceu a literatura dramática brasileira, que engrandeceu a história do teatro num certo momento. Então a Renata rebuscava, revisitava essas coisas, não é? Como também os outros textos. E o Pedro Onofre é tão interessante porque Pedro Onofre ele sempre foi um homem muito político, né? Você pega a dramaturgia do Pedro Onofre, ele tem sempre um viés de luta, de engajamento na justiça social, de engajamento no que é certo, no que é correto, e que nem sempre é a grande representação dos governos, não é? Fazer uma coisa correta, com retidão. E Pedro Onofre muito sensível a esse aspecto. Pedro Onofre ele começou na ATA, um dos patamares do início dele foi a presença dele muito jovem,
na ATA, fazendo um espetáculo chamado Noé, que a ATA montou e que estreou no Rio de Janeiro, no Festival Nacional de Amadores, no Teatro do Sina, que era uma promoção da Fundação do Teatro Brasileiro, fundado naquele ano pela grande atriz, dama do teatro brasileiro, Dulcina de Moraes. E a ATA foi, ainda levou a ATA, passou quase um mês ensaiando com o diretor do Rio, lá no Rio de Janeiro, e depois fizeram a apresentação lá, Pedro Onofre participando, e tiveram a graça de assistir a estreia do Alto da Compadecida, a emblemática estreia do Alto da Compadecida, que é quando finalmente Ariano Suassuna, através desse texto, explode para o Brasil. E aí o Pedro Onofre depois também, incitado por Linda Mascarenhas, ele ainda era muito jovem, ainda estava, mas já mostrava interesse de escrever teatro e tudo mais, peças de teatro. O Pedro Onofre, a Linda cria pela ATA o primeiro concurso de peças teatrais. E quando a Linda criou pela ATA o concurso de peças teatrais, inclusive com um prêmio pago por um banco, né, com uma dificuldade imensa para concluir, porque não havia inscritos. Passaram 3 anos até sair o resultado, porque não havia pessoas se inscrevendo. E o prêmio lá, aguardando. Até que finalmente, e uma parte do prêmio era em dinheiro e a outra parte era a montagem do espetáculo premiado, do texto premiado pela ATA. E assim aconteceu. E Pedro Onofre foi o espetáculo, o texto dele, depois de 2 anos, ele se inscreveu. Linda estimulou muito a ele e outras pessoas, tiveram 5 inscritos no final. 2 textos de Pedro Onofre, 2 textos de outra autora e um texto de um outro autor que eu não me lembro. Então, 3 dramaturgos e 5 textos. E Pedro Onofre tirou, foi o premiado. Mas quem fez a comissão julgadora foi realizada pela Associação dos Cronistas Teatrais de Alagoas, que a Linda organizou também. Ela trouxe a ideia de Pernambuco. Pernambuco tinha a Associação dos Cronistas Teatrais de Pernambuco. Aí aqui em Maceió tinha um movimento de escrita em jornais muito grande, muito intenso. Todo dia tinha matéria sobre jornal, escrita por cronistas, né, na Gazeta, nos jornais da época, da década de 50. E a Linda criou, juntou esse pessoal daqui e fez a Associação dos Cronistas. Aí fazia parte o padre Teófanes, fazia parte os jornalistas da época e tal. E eles leram o texto de Pedro Onofre, os textos candidatos, e não achavam que não tinha nenhum com merecimento para o primeiro lugar, só para o segundo lugar. E declinando. E Pedro Onofre tirou o segundo lugar. Não é? E isso foi um momento muito interessante, porque essa prática do concurso, de qualquer forma, valeu. O Pedro Onofre estava na ATA, era da ATA, tinha um texto premiado, então para a ATA isso foi muito interessante, e a ATA disse: eu vou montar, a Linda, né? Vou montar o texto Complexos, que é uma peça dele, mas também complexo porque é tão engraçado, tem esse texto com essa temática psicológica, mas é um momento também de mergulho nas temáticas psicológicas, não é? Eu acho que o Jean-Paul Sartre, com o seu existencialismo, tinha passado por São Paulo um pouquinho tempo antes, não é? E foi um grande acontecimento a passagem de Jean-Paul Sartre por São Paulo. Então a psicologia, a psicanálise estava em evidência, né? A libertação vinha de vários pontos e ao mesmo tempo a opressão também vinha de vários pontos. Então esse contraste, conflito era puramente teatral. E eu sei que a ATA montou Complexos de Pedro Onofre. E depois Pedro Onofre saiu da ATA e criou um grupo dele, que foi o Teatro Cultura do Nordeste, foi levar adiante o trabalho dele com o Teatro Cultura do Nordeste, mas ele transitou em outras legendas de coletivos que eu não estou lembrado. Mas, enfim, ele teve uma instituição dele, casou com uma cronista de teatro, a Cléia Seixas, é uma cronista teatral, pertencia à Associação dos Cronistas Teatrais de Alagoas, escrevia muito constantemente, e outro dia eu ouvi um elogio ao trabalho dela, de um pesquisador que, vendo os jornais antigos, encontrou
Cléa Seixas, não é? E disse, li hoje uma crônica de teatro tão bem escrita, tão bem pensada, tão pertinente, e fez o elogio. E quem foi? Ele disse, Cléa Seixas. Eu disse, que interessante, a Cléa Seixas é a esposa do Pedro Onofre, e de fato, ela é cronista teatral. Passada a ditadura militar, houve um esfriamento e uma mudança completa na direção do teatro aqui em Alagoas. Então, a gente aí começou a fazer sindicatos, começou a aparecer os cursos de teatro, começou a ter um redimensionamento, um ordenamento diferente, né? Que é esse que a gente tem continuidade agora, né? Com a tendência ao profissionalismo, que já foi anunciada lá na década de 70, por Braulio Leite, por outro grupo de teatro, mas é a mesma coisa, é tudo uma sequência de fatos. E o grande problema hoje do teatro é essa ideia da sobrevivência, da subsistência. Não é? Todo mundo merece a compensação pelo trabalho que faz, é um trabalho, né? E que foge àquela legenda do amadorismo, que nós éramos todos na década de 70, 60, 50 amadores. Amadores quer dizer, não somente fazemos pelo diletantismo de estar fazendo, mas também não ganhamos nada em dinheiro. E então essa questão, essa mudança, a transição do amadorismo para o profissionalismo, né, que na verdade é uma ideação, não é? É um sonho ser profissional de teatro. Não é? Ela aconteceu em vários momentos aqui no teatro em Alagoas. Tem um momento em que se cria as primeiras companhias estáveis de Alagoas. Estáveis quer dizer que elas são financiadas pelo governo federal, pelo governo estadual. Então, o GTEC, Grupo de Teatro, Educação e Cultura, ela era um movimento de teatro infantil dentro da Secretaria de Educação e Cultura, que pagava atores, professores e diretores para montar espetáculos para oferecer aos alunos das escolas públicas estaduais, e acorriam todas as escolas para assistir essas produções. Não é? Um outro momento foi a Companhia Estável de Teatro das Alagoas, a SETA, já dentro da Secretaria de Estado da Cultura, que foi um projeto ótimo e que era bem amplo, porque ele levava para o interior. Levava para o interior oficinas, e montava espetáculos e levava esses espetáculos para o interior. Não é? E a universidade, gerindo a história da formação dos atores, não é? Através do primeiro bacharelado em interpretação teatral, com licenciatura plena em teatro, era um curso completo nesse sentido. Hoje a gente só tem a licenciatura plena em teatro, na graduação, e na escola técnica a formação de ator, ou a escola de arte dramática. Aí o que é que a gente tem? A gente tem uma experiência interessante, que eu digo sempre que é a primeira residência de teatro que acontece aqui em Alagoas. É a ATA abarcando um projeto de um diretor de teatro chamado Moncho Rodrigues, e esse projeto do Moncho provoca uma residência teatral de atores profissionais do Recife, aqui em Maceió, na ATA, para fazer um projeto de espetáculo, né, que é Os Últimos Dias da Solidão de Robson Crusoe, que é feito pela ATA, com a direção do Moncho e com esses atores aqui. Foi uma experiência incrível, não é? E isso marca, pontua, não é? essa virada do amadorismo para o profissionalismo. Né? Eu acho que isso é uma observação que a gente nunca pode esquecer desse primeiro momento, que ainda está se estendendo, porque ainda não marcamos o nosso poucos atores, poucas companhias aqui, que a gente pode enumerar, né? O Cena Livre, né? Chico de Assis, né? Ivanaísa, né? Então, eles vivem profissionalmente do teatro, não é? Eles trabalham e vivem disso, não se vê fazer outra coisa, essas pessoas. Né? Então, se eu posso estar falhando em alguma pessoa, em algum nome, mas eu acho que esses três são os emblemáticos da situação. São os exemplos, né? São os exemplos, porque no meu entendimento, teatro é profissão. O amadorismo é uma prática de diletante, não tem importância, porque a história prova que os amadores foram sempre muito importantes, não é? Na transformação da qualidade do teatro, no alcance de transformação estética para o teatro, mas é uma arte profissional, não é uma arte, ninguém faz teatro para apenas agradar público ou para se agradar somente.
é também para ganhar dinheiro, para comer, para dormir bem, para ter saúde.